Olá, nós estamos na nossa quarta aula de teologia. Hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Na teologia, esta matéria chama-se pneumatologia, o estudo ou a doutrina do Espírito Santo. Só para que você, ao adquirir livros de teologia, possa saber o assunto exatamente que nós estamos tratando agora. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nossa próxima aula. É muito importante que você siga os vídeos na ordem que está, exatamente nesse início, para que você compreenda melhor a respeito do Pai, do Filho e agora o Espírito Santo. Quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Preste atenção agora com relação a esta confirmação que o Espírito Santo é Deus. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, falando a respeito do Espírito Santo, eu preciso começar dizendo: Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. Quando lá em Atos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, Ananias e Safira mentiram a Deus, é dito a eles: vocês mentiram ao Espírito Santo. Então não há aqui uma disputa. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, quem é mais Deus? O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Mas na Trindade, na próxima aula, vamos estudar mais sobre isso. O Espírito Santo, ele é Deus porque ele realiza obras divinas. Ele está presente na criação do universo e do homem. Vou falar mais sobre isso na Trindade. Ele inspirou os escritores, aqueles que Deus autorizou escrever a sua palavra. Estudamos na primeira aula bibliologia a respeito dos 40 homens inspirados pelo Espírito. E o Espírito Santo é Deus, porque ele transmite vida às pessoas. Romanos 8:11. O Espírito Santo, ele é Deus porque ele é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa? A resposta a essa pergunta faz com que possamos diferenciar um ser humano de qualquer outro ser vivo. Por quê? Porque uma pessoa tem, diferentemente dos animais, até porque os animais são irracionais, o que difere o homem dos demais animais é que ele possui emoção, intelecto e vontade. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele tem emoção, intelecto e vontade. Efésios 4:30 fala da sua emoção. Ele é dotado de características emocionais. Em 1 Coríntios 2, de 10 a 13, diz sobre o seu intelecto, que ele é racional, inteligente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e Atos 13, versículos de 1 a 3, fala sobre a sua vontade, que ele tem desejos claros. Há também outras características pessoais que o Espírito Santo tem e que também comprova que ele é uma pessoa. Ele fala, Apocalipse 2:7, ele intercede, Romanos 8:26, ele ensina, João 14:26. Vou falar agora a respeito da obra do Espírito Santo na vida do homem. Ele testemunha de Cristo. Ele tem uma missão designada pelo Pai, pois ele procede do Pai. E ele é testemunho, ou a testemunha da pessoa de Cristo. João 15:26. Ainda sobre a obra do Espírito Santo na vida do homem, é ele quem convence o homem do pecado. João 16:8. É ele quem trabalha na regeneração do homem. Tito
3, 5. Ele renova a ponto do homem viver uma realidade não dominada mais pelo pecado. Isso é a regeneração. Quando estudarmos sobre pecado, vamos aprofundar nisso. O Espírito Santo faz habitação no crente. João 14, 16. No momento da sua conversão, o Espírito Santo passou a morar, a viver em você, a viver em mim, a viver em nós. O Espírito Santo, com relação à obra na vida do homem, ele consola. Também João 14,16 fala sobre isso, que ele conforta os corações daquele em quem ele habita. O Espírito Santo garante a salvação. Efésios 1,13 diz que o Espírito Santo é o selo da garantia que o homem tem de que ele é salvo. O selo que garante a nossa salvação é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Olha quanta obra o Espírito Santo tem na vida de um homem. O Espírito Santo, ele auxilia o crente na sua fraqueza, na sua incapacidade até mesmo de orar. Romanos 8, 26. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo guia os crentes. O Espírito Santo supre aquela necessidade que nós temos de orientação e de direção na vida. Romanos 8, 14. O Espírito Santo santifica o crente, porque isso é a preservação de que você de fato pertence ao Senhor, pertence ao Pai, foi salvo por Jesus e o Espírito Santo te santifica. 2 Tessalonicenses 2:13. O Espírito Santo santificar o crente, o homem, significa que ele torna esse homem santo, separado, diferente, distinto, porque de fato você agora recebeu uma nova forma de obediência e o Espírito Santo te ajuda nisso. E também o Espírito Santo capacita o crente, aquele que crê em Jesus, aquele que é do Senhor Jesus, aquele que pertence a Deus, ele capacita este crente na frutificação. Gálatas 5:22. É muito importante você aprender a respeito do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, pois o fruto do Espírito torna possível uma vida que seja totalmente contrária às obras da carne. É muito importante a vida do Espírito Santo na nossa vida, porque ele nos capacita a frutificarmos. Quando isto acontece, eu já falei um pouco, mas eu quero aprofundar mais. O Espírito Santo, ele vem habitar na vida do homem, do crente em Jesus Cristo, daquele que entregou a sua vida a Jesus e que o tem como seu único e suficiente Salvador no dia da conversão. Há uma terminologia muito usada que é batismo do Espírito Santo. Isso significa que o salvo ele é imerso no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. No momento da conversão, conforme Romanos 8, versículos 14 e versículo 16. O Espírito Santo, então, é a garantia de que fomos verdadeiramente salvos por Deus. E a forma pelo qual o Espírito Santo vem habitar em nós acontece no dia da nossa conversão. E uma vez que o Espírito Santo vem habitar na vida do salvo, ele jamais sai. João 14,16, 1 Coríntios 6,19. O Espírito Santo habita de uma vez por todas na vida do crente. A habitação dele em nós, ela é permanente. Quando eu falar sobre salvação, é uma das doutrinas que nós vamos estudar, nós vamos falar com relação a quem de fato é salvo. Há uma grande confusão sobre que o Espírito Santo uma hora está, outra hora não está, uma hora vem, outra hora não vem na vida do crente. Mas quando estudarmos sobre salvação, não perca essa aula, você vai entender porque de fato o Espírito Santo vem de uma vez só habitar na vida do verdadeiramente salvo. Guarde essa informação para depois.
Além de que o Espírito Santo vem habitar em nós no dia da conversão, ele passa a nossa vida toda nos enchendo dele. E nós chamamos isso de plenitude do Espírito. O batismo no Espírito Santo é um ato, nós precisamos distinguir isso. É o dia que você é imerso no corpo de Cristo. Mas a plenitude do Espírito é um processo. Assim como a santificação que o Espírito Santo promove em nós, também a plenitude significa que ao longo dos anos, do tempo de vida cristã, de conhecimento da palavra de Deus, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a Cristo e de conhecer o próprio Espírito Santo, nós seremos então completos e seremos totalmente submissos ao Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é um ato da graça de Deus, também do seu esforço pessoal. Há aqueles que dizem, por que Deus não me usa mais? Porque você precisa buscar essa plenitude do Espírito. O Espírito Santo, ele capacita com dom espiritual e dons ministeriais. Não é possível aqui a gente falar de cada dom, não é possível nesses poucos minutos nós falarmos de todos os dons espirituais ou até mesmo dos dons ministeriais. Mas eu quero desafiar você, provocar você a procurar literatura a respeito do dom espiritual e também dos dons ministeriais que o Espírito Santo tem para cada crente, para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus quer usar você pessoalmente pelos seus dons, mas também no seio da igreja pelos dons ministeriais. Que Deus nos abençoe.